Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e a gente está fazendo o nosso episódio de hoje, o nosso podcast, com o nosso querido professor Vilmar Accursi. Ele não gosta que chame ele de professor, mas ele é um professor, ele sabe tudo, de quase tudo. E ele é endocrinologista, ele fez nutrologia também e envelhecimento saudável. Então é uma pessoa muito completa para o que a gente quer falar hoje, que é sobre emagrecimento, envelhecimento, os mitos, realidades, se existe milagre e que chips a gente pode pôr para emagrecer. Lucas, se apresenta que você já é de casa. Bom, eu sou de casa também, já participei de outros episódios, eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte, sou fisiatra também, é um prazer poder estar aqui conversando com o professor também, e um prazer poder estar te acompanhando aqui nesse episódio novo do Lorecast. Para mim não sobrou de falar quem eu sou, né? Falaram o meu nome. Mas assim, o assunto que a gente quer falar hoje é muito legal porque não sai de moda, né? Não sai do interesse das pessoas por motivos óbvios, né? Porque não é fácil, é difícil, né? Sempre difícil. Sempre. Sabe que me surgiu uma ideia aqui, professor? Em que momento a humanidade começou a sofrer com obesidade? Já que o senhor tem muito tempo de formado, quando o senhor se formou, a obesidade era um problema ou ela começou a se tornar um problema de um tempo para cá? Então, o problema já era, mas era menor. Esse ano eu faço 44 de formado, né? Então, assim, com certeza tinha muito menos gente obesa, menos obesa, e era muito mais fácil de fazer as pessoas emagrecerem, né? E você fala, quando começou? Eu acho que começou de uma maneira bem intensa na década de 60. E eu comparo comigo mesmo. O que tinha no mercado quando eu era criança, o que não tinha no mercado na casa da minha família, que mora a 400 quilômetros de São Paulo, e o que tem hoje em tudo quanto é lugar, é a quantidade, é a oferta. Assim, não vai ter seleção natural. Então, a oferta é tão grande, foi tanta coisa chegando ao mesmo tempo para oferecer a gente que explodiu a pandemia de obesidade. É uma pandemia. Associado a isso, tem uma série de substâncias químicas que mexem com o nosso metabolismo, mexem com todos os hormônios, e das quais a gente sabe só a ponta do iceberg, né? Todo mundo fala do plástico, tá bom, vamos tirar o plástico, resolve tudo? Não. Então, assim, as pessoas estão engordando de uma maneira mais fácil, estão emagrecendo de uma maneira mais difícil, e existe um fenômeno adaptativo quando você vai engordando e ficando, você consegue ficar com um peso maior, mesmo comendo menos do que você precisou comer para engordar. Uhum. Isso na minha cara, assim, é evidente que está mais fácil as pessoas fazendo isso. E não tem, embora não tenha comprovação científica, uma coisa que acontece de repente na humanidade, que tem milhares de anos, em 30 anos, é ambiental. Agora, se é o produto químico, se é a radiação do celular, se é coisas que a gente... Mas assim, algo está acontecendo e que está fazendo com que a gente engorde mais devagar, mais fácil, e emagreça mais devagar. O que só complica o problema, porque você entender ou supor uma explicação é uma coisa. Quando você não tem uma solução, o problema fica maior. Então, a gente está ficando mais obeso, né? E a gente não tem muito o que fazer com isso, né? Sem muito esforço, né? Sem muita dedicação e tratamento. Então, e as pessoas vão morrendo mais cedo, né? A gente estava conversando antes de começar, quantas pessoas muito gordas e velhinhas alguém conhece? Longevas, né? Longevas, Só os acima de 100 anos, acho que ninguém, né? Não, 80, pode pôr 80. Acima de 80 anos. Muito pouco. Assim, sobrepeso, tudo bem. Mas assim, obeso, morreu antes, né? E as pessoas sabem disso, né? E eu acho que não pagam o preço, né? Professor, você acha que a gente podia associar também, como é talvez multifatorial, a tecnologia veio para ajudar a gente, né? A gente tá aqui nesse estúdio gravando, né? Senão isso não seria possível lá na década de 50 e 60. O nível de sedentarismo também pode ter aumentado, né? A gente hoje em dia faz muita coisa que é sentado, né? A gente estava evoluindo, né? Para o Homo Windows, né? Que a gente fica sentadinho ali. Então o nível de atividade física acabou diminuindo também, o que a gente sabe, né? Que talvez, pelo menos até onde eu tenha lido e estudado, né? O aumento calórico, ele foi significante, mas também talvez não seja só o efeito calórico, né? Como o senhor estava dizendo, e também o sedentarismo, né? Que pode estar associado também, então, é um pouco do aumento calórico, um pouco do sedentarismo, um pouco de fatores ambientais, né? Então, você acha que o sedentarismo também contribui bastante, com certeza, mas eu acho que, assim, muito mais por uma mudança de comportamento,
de ficar na frente da televisão, em casa, com a pandemia, trabalhando em casa, do que pelo quanto você gastava, né? Você é médico de esporte, você sabe o quanto a gente gasta ficando meia hora em cima daquela esteira. É muito pouco, né? Uma tortinha de morango ferrou 3 dias de treino. Então, assim, eu acho que assim, o sedentarismo acaba tendo uma contribuição real na menor queima de caloria, mas indireta também, porque vai mudando o comportamento, né? E esse comportamento acaba chegando aonde? Na comida, que é gostosa, entendeu? E também, assim, as pessoas têm dificuldade de entender, quem não estuda, né, quem não é da área, que o que a gente considera pouca comida hoje em dia é cultural essa definição. O que é pouca comida para o nosso corpo é muito menos do que a gente acha, do que a gente tem. Mas eu como pouco, né? A Loreta fala que gosta da minha frase. Eu falo assim, só tem uma coisa matemática em medicina. Você come o suficiente para pesar o seu peso de hoje, no dia de hoje. Ah, mas é menos do que eu comi. Pena, mas está mantendo o seu peso. Então, assim, pouco é muito relativo, né? E aí tem a questão da principal, né? Que é a pessoa assumir para permanecer mais magro ou com peso saudável, vamos falar, que é assumir a atividade física, né, principalmente exercício resistido, e realmente querer refazer o seu modo, a sua relação com a comida, né? E aí eu vejo com muita preocupação essa história hoje em dia, esse patrulhamento excessivo que a gente vive para tudo, que assim, de não ter o estigma do obeso, né? Eu realmente não sei até que ponto você falar para as pessoas que elas têm que se aceitar obesas não é tão ruim quanto o estigma de deixar de lado, de não contratar, de olhar como um ser, né, sem caráter, o que não é verdade. Então, é muito complicado isso. O obeso saudável não existe. É muito complicado. Fica gordo e se assume, não é assim. Vai morrer antes, né? E vai demorar. E a gente, como médico, eu falo, os médicos ficaram muito ruins. A gente não deixa as pessoas morrerem logo. Demora, né? A gente trata, sofre. Então, assim, é muito mais do que simplesmente um estigma isso, né? E felizmente a gente vem... nos últimos anos, a gente passou, acho que de 20 anos a 10 anos atrás, perdendo remédio. E de 10 anos para cá, mais ou menos, a indústria farmacêutica está ajudando a gente e dando um pouco mais de remédio. Então, hoje a gente tem um arsenal medicamentoso muito melhor do que tinha há 10 anos, mas que assim, não derrete gordura, né? Se não tiver mudança de hábito de atividade física e alimentar, mas é muito bem-vindo isso, né? Porque a gente sempre sonhou com medicações de longo prazo para tratar a obesidade, e a gente nunca teve. E agora a gente está tendo, né? É claro que se o paciente fizer a parte dele, né? Mas eu vou polemizar um pouco. Minha cunhada morava na Finlândia. E na Finlândia existe um projeto muito grande de um número de academias a cada X quadras de bairro. E o paciente, o cidadão, é obrigado a ir até a academia. Existe um recrutamento dessas pessoas para elas irem às academias. E eu vejo que nos países de terceiro mundo se investe muito em medicação, mas o governo não investe na base, que é o exercício. Que o exercício faria a disciplina das pessoas e o exercício faria com que elas tivessem hábitos saudáveis. Então pode vir medicação, pode vir um negócio, mas se a gente não tiver o hábito de fazer atividade física, e não é como as pessoas falam para mim, hoje eu atendi uma paciente, ela falou assim, mas eu faço atividade física 2 vezes por semana. Aí eu olhei para ela e falei, mas isso não é nada, gente. É todo dia. E se der, faz 2 vezes por dia. Porque existe essa venda excessiva de medicamento, mas não existe a base, que é o mais importante, que é a gente fazer exercício. Mas que dá para fazer num país como a Finlândia. Sim, a Finlândia tem uma programação, eles são muito ricos, né? Mas é um exemplo de como, quando eu tenho dinheiro, invisto direito o dinheiro, eu cuido da saúde da população, né? E aqui não, mas aqui a academia é barata, a academia não é barata. Mas eu posso polemizar também em cima da sua polêmica? Pode. Claro. Só faz isso? Uma coisa que é bem bacana, que eu tenho visto um movimento muito nos artigos científicos de você avaliar custos em saúde. Então tem vários estudos que foram vistos com pessoas que são sedentárias ou não, e o plano de saúde cobrando mais das pessoas que são sedentárias. Pessoas comprovando isso. Então uma maneira de estimular,
né? É o plano não é de só saúde. o governo, né? Que teoricamente você tiraria a responsabilidade da pessoa também. Mas mexer no bolso também pode ser uma coisa bem interessante, né? Tem vários Sempre estudos dá certo, científicos de planos de saúde justamente avaliando condição de aptidão física dessas pessoas, né? Com uma avaliação inicial para ingresso no plano de saúde, como sendo um fator inicial. Algumas seguradoras já fazem isso. Fazem isso, eles te pagam até a academia. Já fazem isso também para que barateie, porque sabe que lá na frente os custos vão ser menores. Mas você vê como acaba caindo numa questão de educação, né? Quando eu falo, tem que explicar para as pessoas o que é comer pouco. Quando você fala que ir 2 vezes para academia por semana não é suficiente, é uma questão de educação, né? Porque o que o nosso paciente típico faz, que não quer, tem raiva de ir na academia. Ele vai, chega lá, o professor fala, professor, eu vim aqui porque eu quero emagrecer e ficar saudável. Eu tenho 2 horas por semana, meia hora de aeróbico, meia hora de musculação, feita daquele jeito que a gente sabe, né? E o professor fala que tá bom, que vai entregar o que ele quer, né? Vai entregar o emagrecimento, vai entregar a saúde. Então, isso também não, a gente tinha que dar um jeito de, pelo menos uma parte da população mais bem desenvolvida culturalmente, de explicar o que é o que, né? Porque, voltando ao remédio, você está numa situação que você não consegue sair sozinho, o remédio deve ser um catalisador para você chegar numa situação de saúde, não uma solução para o resto da vida. Um auxiliar, né? Um auxiliar. Algumas doenças a gente consegue deixar o paciente bem sem a colaboração dele. Outras Doença não. cardíaca, hipertensão, a maioria dos casos de colesterol, mas obesidade e diabetes não. Então assim, ficar esperando só do remédio vai durar sempre pouco, né? Que é o que todo mundo fala, engorda e emagrece, engorda e emagrece. 80% das pessoas que emagrecem voltam a engordar em no máximo 5 anos. E eu acho que essa conta é errada. É menos de 5. Menos. É menos de 5 anos. Tá? No consultório eu tinha sempre um jeito de explicar ao paciente quanto você precisa fazer de exercício, né? Eu falo, geralmente na maioria das faculdades, né, das graduações ou das escolas, você precisa tirar 7. Então você precisa tirar 7, olha, se você calcular que são 7 dias por semana, se você fizer os 7 são 10, né? Se você fizer 3, são menos do que 50%. Então você não atingiu a sua média. Para você ser acima da média, você tinha que fazer pelo menos 4. 4 ainda não é 70%. Se você dividir 5 por 7, aí sim, você atinge uma média 7. Então, teoricamente, o mínimo para você fazer de atividade física seriam 5 dias na semana, né? Se você fizer a continha matemática de 5 dividido por 7, você vai ver que dá acima de 7 dias. Então, que seria uma conta básica para você fazer, que no mínimo 7, para você poder fazer que você consiga manter uma frequência. E quanto mais frequente, melhor você consegue talvez criar o hábito, né, da atividade física. Quebrar aquele desconforto inicial, né? Mas só o exercício também não adianta, porque você pode fazer o exercício, não seguir a dieta, beber, ingerir álcool, comer errado, não vai resolver. Né? Porque o exercício aí é só para bem-estar cardiovascular. Não vai ser para perda de peso se você não fizer a dieta. Tô errado? A manutenção vai ajudar. Ele ajuda no gasto calórico, né? E o que vai computar no final do dia, né? É o quanto eu comi, é o quanto eu gastei. É aquela continha básica de matemática, né? Que você precisa comer, né, de uma maneira saudável e equilibrada, obviamente, mas precisa comer menos calorias do que você está gastando no final do seu dia, né? E aquele negócio que o pessoal fala assim, não, olha, se fizer uma dieta muito restrita, aí não emagrece mesmo, tem que comer. O que é verdade? Você tem que fazer balanço negativo. Não, porque as pessoas não falam, tem uma dieta muito restritiva, aí não vai emagrecer mesmo, tem que comer. Então, mas é depois de um tempo, né? Quando você chega no platô, né? Mas assim, mas mesmo no platô, às vezes você chega num platô com uma dieta de 1.500 calorias cetogênica e você muda para uma de 1.500 calorias bonitinha, igual a comida que o brasileiro come, e a pessoa volta a emagrecer. Dá umas enganadas no corpo, né? Então é assim, isso de novo, é falta de explicação, né? Porque quando você começa a emagrecer, o seu corpo lança a mão de 3.000 mecanismos para impedir você de emagrecer. Por isso que nós estamos aqui hoje, senão a humanidade tinha acabado lá atrás. Nesta hora, a coxinha engorda muito mais do que quando você comia a coxinha e estava gordo. Então não é que pode de vez em quando, não dá o de vez em quando. Sabe para quem que dá o de vez em quando? Para quem come muito errado, bebe muito. Então, 5 litros de Coca-Cola, 5 caixas de cerveja por semana. Se fizer uma coisinha errada no meio, vai emagrecer. Mas o que nós temos hoje em dia é um grande número de pessoas que não deveria pesar o quanto pesa pelo quanto come. Não estou falando que gordo é coitadinho, não, entendeu? Mas assim, é verdade. Tem umas pessoas, você vê menopausa, tem umas mulheres no nosso consultório que você vê,
elas não estão comendo 4.000 calorias por dia. E tem peso de 4.000 calorias por dia. Então, assim, a gente tem que explicar, né? Eu acho que eu consegui uma coisa que, para quem aceita a minha ideia, é o melhor jeito que eu achei até hoje para controlar o peso das pessoas. Você veio aqui no meu consultório, vai perder peso. Com remédio ou sem remédio, mas vai perder peso. Fez direitinho a sua parte, perdeu peso, não sei o quê. Chega num peso que nós consideramos saudável e você considera esteticamente bom, uma mistura das duas coisas. Daqui para diante, a gente vai tentar ir soltando a sua dieta aos poucos. E eu falo para eles, se pesa toda sexta-feira. Se o peso continuar igual, você tem o direito de uma refeição extra no fim de semana. Depois 2, mais que 3 ninguém vai conseguir ter. Na segunda não pesa, vai na outra sexta-feira. Engordou meio quilo, ok. Engordou 1,5, volta e pede ajuda. Né? Para não sair daquele eixo. O médico, o nutricionista que trabalha com médico, que eu acho essencial, necessidade de remédio ou não, você fica controlando 1 quilo, 2, 3 e não 15, 20, 30. A pessoa não faz isso. Quando está com dor de cabeça e a pressão está alta, não vai no médico para ver se tem que trocar o remédio, mudar de remédio, aumentar a dose. Então, o paciente que compra essa ideia de que tem que ter o médico e o nutricionista como um ajudante para deixá-lo bem equilibrado naquele ponto mais magro que ele está, para sempre, né? Ele vai ter sucesso. Você vai falar, é uma proposta totalmente elitista, né? Para a nossa população em geral. É muito difícil. É muito difícil. Mas quantas pessoas querem abraçar essa ideia também, né? De ficar deixando alguém interferir no seu peso quando você ganhou 2 quilos e percebeu que estava escapando. Não é que ganhou 2 quilos porque foi viajar e estava muito legal o hotel, né? Comeu fondue, tomou vinho. É porque é no meu dia a dia. Tá escapando. Pede ajuda logo, né? E isso você não vê, né? E essa questão que às vezes, depois eu deixo você perguntar, que as pessoas têm de usar a medicação antes da obesidade. Então, o Ozempic, ele é para obesidade. E muitas vezes eu prescrevo, a Lívia prescreve antes da obesidade, para aquela paciente que ganhou 4, 5 quilos. Isso é uma estratégia ética? É uma questão individual ou não? O que o senhor acha? Isso é uma hipocrisia da academia, né? Ai, professor, agora fiquei achando. Porque assim... Ainda bem que ela não deixou eu perguntar, né? Uma coisa é você, como sociedade médica, como determinante de guidelines e de políticas, até políticas públicas, você não poder afirmar e fazer certas coisas pensando na população como um todo. Bom, tá vendo? Ele não ia falar Eu mal de acho mim. que você, quando você tem um paciente na frente, você não está fazendo trabalho científico. Ele foi lá te procurar para você ajudar a cuidar. Ele quer melhorar, ele está pedindo sua ajuda. Então, é totalmente diferente uma pessoa de 25 anos, sem vergonha, que bebe no final de semana e quer tomar o Ozempic, do que uma mulher de na 45, menopausa, 50 anos. você fala assim, ela está engordando. Você vai esperar ela virar obesa para falar, tá vendo? Eu não falei que você ia engordar? Agora eu vou te dar o remédio. Você já sabe a história natural daquele período de vida, né? Pior ainda se ele tiver uma hipertensão, uma glicemia alta no meio. Então, assim, para que deixar acontecer, para depois falar, eu não disse? Não, eu também concordo. Por isso que eu estava perguntando. Não, o problema é quando você vê as sociedades médicas falando, os guidelines que eu acho essenciais, principalmente para direcionar tratamento de médico jovem, que ainda não tem tanta experiência, tem que ter um norte, né? Tem que, assim, não dá para individualizar num guideline, não dá. Mas é um norte, né? É um norte. Então, assim, uma coisa, outra coisa. Então, assim, banalizar. Até porque hoje vai comprar os Ozempic sem receita, né? Que eu acho um absurdo. Continuo falando. Uma medicação cara dessa, que não precisa de receita, e aí qualquer um precisa usa. de receita, só que a nossa lei... Não precisa de receita, professor. Vermelha. Não. Tarja vermelha. Só que a farmácia brasileira vende sem a receita. Tá. O paciente vai lá e compra. Ele compra. Então, assim, é totalmente diferente. E quem quer criticar medicação para emagrecer, né? Só lembrando, todas as sociedades médicas que mexem com excesso de peso defendem medicação para emagrecer. Nutrologia, de obesidade, de endócrino, até a de nefrologia, né? Cada hipertensão, não sei o que, cardiologia. Então, assim, são coisas diferentes. Então, assim, quem quer criticar vai falar da exceção errada, sempre. Uhum. Né? Ou vai falar que tem gente fazendo errada. Pune quem faz errado. Não atrapalha quem quer fazer certo de fazer, né? A gente vive isso desde sempre. Com tudo. Né?
Alguém está fazendo errado, quem está fazendo certo é punido junto, né? E no caso que a gente está falando de saúde, o paciente é punido junto, né? Várias medicações que foram retiradas do mercado, e não vem ao caso discutir por quê, foi muito mais uma questão de preconceito ou de uma avaliação muito focalizada em determinados problemas do que de problemas reais dessas medicações. Quando o certo seria deixar, é claro que eu tenho uma noção de médico, né? Eu sou médico, na mão do médico para decidir custo-benefício, quem vale a pena tomar e quando, né? Não tirar do mercado. Mas estava vendendo na internet. Prende. Tem que punir, né? Entendeu? Prende, né? Não, eu acho que é super importante isso que falou, porque eu consigo, acho que, fazer até uma projeção para estética, né? Sim. O que é... O paciente procura aquela estética ali, desagrada ele. Ele quer mudar a estética. E quem somos nós para falar assim, não, você tá saudável, não precisa mudar nada, né? Tá tudo funcionando direito, né? E seja para qualquer lugar, né? Seja porque a orelha é mais grande, porque o nariz é mais grande, né? Seja porque o peito é menor, seja porque a bunda é menor, né? Acho que a gente consegue traduzir para estética isso, né? Então, você tava falando de até quando, né? É ético, tem 3, 4, 5 quilos acima do peso. Mas ela tá engordando, ela tá ficando diferente, né? Não, vamos esperar ficar, porque o guideline aqui só para obesidade, né? Então, por que você... Eu acho muito interessante isso, né? Eu gosto muito de medicina baseada em evidência. Eu falo, todo guideline, posicionamento, né? Ele é um norte, mas ele não significa que você tem que aplicar aquilo ali exatamente igual para todo mundo, né? E muitas vezes o seu paciente vai fugir dali. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem de você seguir aquele norte, né? Mas individualizar para o seu paciente. Eu sei o lado que você estuda, você já deve ter ouvido isso que eu vou falar agora, e eu não vou saber falar exatamente como estava escrito. Mas um guideline é um documento feito por especialistas renomados que se juntam para trocar experiências. Sim. E produzir um documento que não reflete a experiência de nenhum deles. Perfeito. Entendeu? É verdade. Então, por quê? A experiência de cada um deles é a individualização, né? É por aí, né? E depois, tudo que você falou de estética, tudo que começa com perda de peso e estética, eu acho que não deve ser diferente fora do Brasil, é uma porta aberta para charlatanismo, para as pessoas inventarem coisas, né? Que é muito o que a gente está vivendo hoje e infelizmente levando coisas boas para o lado ruim, né? Excesso de indicação. Excesso de indicação e um excesso de apelo, né? Apelo, O que a gente... eu defendo a ideia, a Loreta igual, que a gente deve repor todos os hormônios que faltarem, desde que não haja contraindicação para fazê-lo. E que não é para repor enquanto não faltar o hormônio. Perfeito. Ponto, todo, tá? Sim. Um dos jeitos de você repor hormônio, embora haja muita controvérsia, é você usar implante subcutâneo de hormônio. Ou você, e eu e a Loreta trabalhamos desse modo, a gente tenta imitar toda uma experiência de décadas com transdérmico, usando subcutâneo em doses muito baixas, teoricamente, pelos controles muito parecidas com o que a medicina tem mais tempo de experiência, tá? Isso é uma coisa. Só que virou um comércio, né? Agora faz chip de tudo, né? Mas aí a gente vai falar no próximo, né? Do chip. Vai ser no próximo? No próximo. Tá bom. Então eu vou encerrar aqui. Você vai encerrar aqui? Vou. Tá todo mundo assim pra mim. Ó, tempo. O tempo. Então eu vou encerrar aqui. Quem gostou, deixa um like, divulga esse tipo de informação. E na próxima a gente vai falar dos chips, dos implantes e dos milagres que o pessoal vende na internet, no Instagram, por aí afora.